Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Isso. Eu aproveitei que o Rogério está, ausente por razões justificadas. Não é que eu aproveitei para pregar, não. Quinta estava planejado, e de hoje ficou planejado na quinta-feira, por conta da impossibilidade dele de estar. Mas eu aproveitei que ele está assim e dei um conselho para ele se recuperar rápido. Eu falei, você deve tomar foi assim um conselho bem espiritual, você deve tomar dose dupla de vitamina C, cama e copa. Aí vai recuperar rápido, Já que está lá, aproveita. O que eu gostaria de compartilhar hoje de manhã, um texto de Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 13, que é um tema de vida cristã nem sempre falado, pregado, ensinado, mas que, olhando para esse texto, é óbvio que o escritor da carta aos Hebreus deu bastante importância para ele, porque não é o único capítulo que ele fala sobre isso aqui, essa questão do descanso. Aliás, o termo descansar, inclusive culturalmente falando, tem diferenças. Tem diferenças. Missionário americano que começou a Missão Evangélica da Amazônia, MEV, onde nós trabalhamos por vários anos, lá no norte. Uma vez, na parte da tarde, depois do almoço, alguém chegou na sua casa procurando a esposa, a dona Meire. E a dona Meire estava repousando depois do almoço. E ele disse assim, a Meire está descansando. A pessoa falou, o quê? Descansando? É porque lá em Roraima, descansar é quando uma mulher grávida vai dar à luz. Isso é lá pelo norte do Brasil. Então, ela está é mais ou menos assim, como... Por acaso, porque esse é outro termo que parece assim, meio chocante, mas eu vou falar que não tem nada demais, mas por acaso ela estava bochuda, ser grávida, assim é o vocabulário e outras coisas por lá, Tipo, não tem dinheiro, está blefado, Então, você pensa que eu morava onde? Em outro país? Não, era no norte do Brasil. Mas o texto de Hebreus capítulo 4, de 1 a 13, ele é uma exortação bastante dura, eu diria, a respeito desse assunto. Ele fala sobre isso no capítulo 3 também. E talvez, antes de ler aqui esse texto, talvez valha a pena só dar quem sabe, uma dica quando você ler a carta aos Hebreus. E isso eu aprendi no seminário e não esqueci mais, do professor que ensinou a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela tem uma lógica muito interessante. Ela sempre tem um texto, um grupo de verdades ou de verdade expostas pelo escritor. Em seguida, tem a exortação para a obediência àquela verdade. Depois tem outro grupo de verdade, depois outra exortação e vai assim até o final da carta no capítulo 13. E tem muita gente que diz também, que é óbvio que a carta aos Hebreus foi escrita por uma mulher, já que a gente não sabe quem foi que escreveu, Porque lá depois de escrever 13 capítulos, diz que a carta é breve. Então, deve ter sido.
Diz assim: temamos, veja que ele começa, porque essa parte de exortação. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, então isso é muito importante aqui, está falando de uma promessa, não está falando de promessas, a Bíblia tem muitas promessas, mas aqui está no singular, que sendo-nos deixada a promessa, e a promessa qual é? De entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles aqui são os israelitas do Antigo Testamento, porque vai voltar a esse tema nesse texto sobre eles, tanto nós que estamos vivendo hoje e eles que viveram naquele tempo passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E é muito interessante a forma como ele coloca aqui, porque ele diz que nós entramos no descanso conforme Deus tem dito, e a frase seguinte, a coisa que ele vai falar, o que ele vai escrever, parece alguma coisa contrária. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, porque ele está falando dos outros, daqueles. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E essa outra parte aqui, que diz, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, está conectado com a criação que Deus fez, relatado lá em Gênesis, quando relata a criação, não somente do nosso planeta, mas do universo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então está falando de Gênesis capítulo 2, versículo 2. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E aí está falando de outro texto que é Salmo 95, que nós vamos dar uma olhada nele hoje de manhã. Visto, porém, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como eu disse, é um texto de exortação, porque a próxima sessão começa a falar do sacerdócio de Cristo, que é uma outra sessão de outras verdades que ele coloca aqui nesta carta. O que nós temos aqui, e eu queria ler, ao introduzir o assunto aqui, porque é um outro texto que fala sobre isso, dito por Jesus em Mateus capítulo 11, 28 a 30, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse convite, ordem de Jesus, né? Venham para mim e coloquem sobre mim os seus cargos. Vocês estão sobrecarregados, as suas cargas, vocês estão cansados. Tomem o meu jugo. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o que eu tenho a oferecer para vocês tem responsabilidades. Veja só, no relacionamento com Cristo existem responsabilidades e existem atividades, mas aquilo que Ele coloca sobre nós, para nós fazermos, nunca terá, se nós obedecermos, se nós colocarmos as nossas preocupações, as nossas cargas e aquilo sobre o que estamos sobrecarregados sobre Jesus, a promessa dele é que ele dá para nós o seu próprio cargo, o seu próprio jugo, que é suave, que implica em responsabilidade, testemunho, em atividade que ele nos dirige a fazer, e isso nunca será esgotante. E é esse o sentido. E o sentido de descanso aqui em Hebreus, o que Jesus está falando e que o escritor de Hebreus está falando, é que esse descanso ele tem um sentido essencialmente espiritual. Porque do descanso físico também somos ordenados nas Escrituras, nós temos que dormir todas as noites e descansar pelo menos um dia por semana para se refazer, conforme ordenado lá em Gênesis, na criação. 6 dias trabalharás e o 7º dia descansarás. Aí eu sempre digo, né, que a semana judaica, colocada por Deus, você trabalha 6 dias, descansa 1. Depois veio a semana inglesa, que você trabalha 5 e descansa 2. E eu descobri que tem uma outra semana que é dos políticos de Brasília. Você trabalha 3 e descansa 4. É verdade. É verdade. Eu vou dizer porque que é verdade. Porque eu cansei de ir em Brasília segunda-feira e não tinha ninguém lá. Eu morava em Anápolis, morava em Campinas e estava sempre indo a Brasília falar com deputado, com assessor, com não sei quem, né? Então é terça, quarta e quinta. Se você seguir a rotina, se você tiver essa paciência de assistir a TV Câmara, né, que eu não tenho, você vai ver, o principal dia de votação naquela casa é quarta-feira. Então o pessoal chega segunda-feira, aí tem atividade terça, quarta tem votação, quinta vai terminando, sexta eles voltam para o que eles chamam das suas bases. Mas para dizer que no conceito dado por Deus de como nós, para o descanso físico, não é? Seria dormir umas 8 horas por noite e acordar no outro dia refeito para o próximo dia de trabalho, de atividade. E depois de 6 dias, tirar um para descanso. Então não é disso essencialmente que ele está falando. Ele está falando essencialmente do descanso espiritual. E o descanso espiritual tem, na Bíblia, pode falar que tem 2 fases. Uma é o que acontece aqui, quando nós estamos com os pés nessa terra, e outra é o céu. Agora, eu estava semana passada em São Paulo, conversando com um pastor amigo meu, na igreja que nós estávamos pregando a semana passada, uma igreja mantenedora, e eu falei: Edson, você já fez 70 anos? Ele falou: não, vai ser em março. Eu falei: cara, eu já fiz 70, né? E a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso. E eu falei assim para ele: veja que o céu não tem nenhuma característica no céu. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver o tanto de atividade que tinha no céu.
Então, o céu não serão férias permanentes. Eu falei para ele assim, nós não vamos colocar a rede, nós não vamos pendurar a rede debaixo da árvore da vida, deitar lá e ficar comendo daquele fruto. Então, não é isso que vai acontecer. Mas o descanso do céu, o sentido do descanso do céu, é que lá nós não vamos nos cansar. Nós vamos ter um corpo glorificado, dado por Deus, que vai substituir esse aqui. E que não vai se cansar. Por isso diz que não vai ter dia, não vai ter noite, não precisa sol, não precisa lua, não precisa nada disso. E vai ter atividade, e nós não vamos cansar. Você pode ter certeza. Eu vou dizer qual é a minha esperança do céu, que eu acho que é verdade. Para mim mesmo. É que lá, finalmente, vai ser o lugar aonde eu desenvolverei o potencial máximo daquilo para o que eu fui criado. Porque aqui nessa terra está longe disso. Está longe disso. E mesmo que a gente possa fazer aquela oração, aquele que Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé e tudo mais, agora, mas ele também sabe que o potencial máximo dele é lá, quando seremos perfeitos. Portanto, aquele descanso que nos está reservado será descanso não porque não teremos atividades e nem porque não teremos obras, mas porque nós teremos um corpo que não vai se cansar. Agora, o descanso pelo qual tem essa exortação, porque ele aqui não está falando realmente do céu, porque ele diz aqui no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, se você for lá para Josué capítulo 22, versículo 4, Josué está falando exatamente isso para o povo depois de entrar na terra. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, ele está dizendo isso, olha, essa promessa da terra prometida está cumprida, vocês entraram. E deu repouso da onde? Do Egito, porque eram escravos, e do deserto, porque foi um tempo de provação. Mas você entra na terra prometida e você tem o quê? Inimigos, você tem conquistas. Então, se a gente vai fazer essa comparação que muitas vezes fazemos, que o Egito significa o mundo, que o deserto significa a provação na vida cristã e que a terra prometida significa o céu, essa última parte não está legal, porque no céu, para valer, não vai ter inimigo e nem esse tipo de situação. Então, na verdade, a terra prometida significa entrar e conquistar e ter vitória e sair daquele tempo de deserto de 40 anos de provação. Portanto, nós precisamos, quando lemos a respeito disso nas Escrituras, prestar atenção nesses detalhes que não são detalhes, porque são muito importantes. Então, quando nós olhamos para esse texto e para esses textos, porque ele diz assim, olha, Josué disse, olha, vocês entraram no descanso, mas aí no Salmo 95, em outro lugar, diz que tem outro descanso. Então, Davi vem depois de Josué, muito tempo depois. E Davi vai falar de outro descanso, que não é aquele de ter entrado na terra prometida, mas é o descanso não físico, não somente o descanso do deserto, mas é o descanso espiritual de repousar na promessa de Deus, de que em Deus há descanso.
para nós. E, portanto, nós temos aqui, dentro dessa exortação e dessa instrução desse texto, algumas ou 5 maneiras que a gente pode tirar daqui, pensando a respeito disso. O primeiro é o versículo 1, porque ele termina o capítulo 3 falando desse descanso que não foi usufruído pelos israelitas no deserto sob a liderança de Moisés, por causa da desobediência. Ele diz: temamos, portanto. E temer aqui é a mesma palavra para medo, e tem essa ideia, né, de fiquem alarmados, esse é um sentido, ou tenham reverência. Em outros textos, a mesma palavra vai ser usada para alguém que está frente a um perigo e corre como se estivesse voando longe do perigo. O que ele está dizendo é assim: vamos temer, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, então é a promessa de entrar no descanso de Deus. Então essa é a promessa que ele fala aqui. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E é muito interessante o versículo 2 que diz: porque também a nós nos foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Então, lá no Antigo Testamento, veja só, o que ele está dizendo aqui assim, lá no Antigo Testamento, foi dada essa mesma promessa de descanso para o povo de Israel, e ele chama aqui de uma pregação de boas novas, que literalmente significa que nós, como eles, fomos evangelizados a respeito dessa questão do descanso. É isso que significa isso aqui. Nós fomos evangelizados com essa palavra, de entrar ou aproveitar, usufruir da promessa. E eles também foram evangelizados com essa mesma palavra, com essa mesma promessa de entrar no descanso de Deus. E ele diz então que, olha, tomem cuidado para que não aconteça com vocês o que aconteceu com eles, porque essa palavra que foi dada a eles não teve proveito. E um dos sentidos da palavra proveito aqui é: não teve lucro, não teve ganho, não teve resultado positivo nenhum na vida deles. Então, a segunda exortação que nós temos aqui no versículo 2 e no versículo 3 é que nós precisamos crer na promessa de que em Deus há descanso. Há descanso espiritual, há descanso para as nossas almas, como disse Jesus. Quem está sobrecarregado, cheio de carga sobre si, lance sobre Jesus. Jesus está dizendo: lancem sobre mim, que eu vou aliviar vocês. E crer aqui tem o sentido de realmente colocar a fé nisso. O que significa que a palavra de Jesus e a palavra desse texto e outra palavra que nós vamos ver em outro lugar, é que quando a gente pela fé lança as nossas cargas e tudo mais sobre Cristo ou sobre Deus, que tem a promessa de dar descanso, é que isso funciona. Então você pode estar muito agitado à noite, por exemplo, por qualquer questão que te perturba, e pela fé você obedece o versículo e lança sobre Cristo, ou lança sobre Deus as suas ansiedades, e você crê que Ele vai tomar conta disso, e vai segurar isso nas suas mãos. Então o próximo passo, depois de fazer isso, é pegar no sono, descansar a alma, o pensamento, a mente, e dormir para no outro dia estar refeito. E pode ser que no outro dia, quando você acordar de manhã, você tenha aquela questão resolvida ou caminho para resolver aquela questão.
Então, a exortação é, eles não creram. Aí ele diz no 3, nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Nós vamos tratar essa coisa aqui, eu jurei na minha ira, ele fala 2 vezes a respeito disso, mas eu queria, exatamente por causa disso, olhar alguns exemplos do Antigo Testamento a respeito disso. Eu já falei Gênesis capítulo 2, versículo 2, Deus nos convida a entrar no descanso, sabe por quê? Porque ele também descansou. Você fala, mas Deus se cansa? Não, no sentido de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, é que ele terminou as suas obras. E não foi pouca coisa, né? Ele criou um universo. Mas não é que ele se cansou, é que ele encerrou, ele terminou. Então, no dia seguinte, depois do dia 6, no dia 7... Deus descansou das suas obras, ele deu a pausa. E esse conceito do descanso de Deus, é esse convite de Deus que ele faz para nós, né? Encerrem as suas obras e entrem no meu descanso, porque eu também descansei e eu sei como é que isso funciona. Mas também no Antigo Testamento nós temos o problema da incredulidade, que é por isso que tem aqui, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E depois no versículo 5, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então nós temos aqui uma sequência provável para qualquer um de nós que estamos aqui hoje de manhã. A incredulidade leva necessariamente à desobediência, que pode levar à idolatria. E a idolatria aqui não é necessariamente ídolos, não é? É quando você não entrega alguma coisa que você precisa entregar nas mãos de Deus e descansar sobre aquele assunto, sobre aquela necessidade ou sobre alguma coisa assim. Você está dizendo que você mesmo dá conta daquilo e que você mesmo vai resolver aquilo. E você se torna, nesse sentido, o seu próprio Deus. Então você se torna para você mesmo um ídolo. Eu não preciso que Deus interfira nisso aqui, eu dou conta disso. Como diz os goianos, né, pastor Gerson? Aliás, pastor Gerson está conosco aqui hoje de manhã, graças a Deus. Está aqui, né? Depois dos tempos difíceis, está aqui conosco, graças a Deus. A incredulidade gera desobediência, que pode gerar idolatria, que é a confiança em nós mesmos. E aí então, foi isso que impediu que muitos israelitas entrassem tanto na terra prometida como no céu também. Porque essa incredulidade que leva à desobediência e finalmente à idolatria acaba provocando essa situação de que não vão dar ouvidos à voz de Deus sobre assunto nenhum, sobre coisa nenhuma. Porque teve muitos israelitas que entraram na promessa da terra prometida e dentro da terra prometida estavam desobedientes à voz de Deus, aos mandamentos, se envolveram com idolatria, continuaram incrédulos, não obedeceram às instruções de Deus daquilo que eles deviam fazer na terra. Por isso que a terra prometida não simboliza o céu nesse sentido alegórico, porque muita gente entrou na terra prometida, mas não entrou no céu. Assim como em nossos dias, muita gente entra na igreja e não vai para o céu. Pela mesma razão, por incredulidade. E a incredulidade na palavra de Deus, que é falta de fé, gera desobediência e, por fim, idolatria. Mas esse texto
que diz aqui, assim jurei na minha ira, não entrar no meu descanso, está em Salmo 95. Vamos dar uma olhada, porque ele faz para nós hoje de manhã todo o sentido. São 11 versículos. Eu acho muito interessante, eu estava lendo e tentando entender o que estava acontecendo aqui, né, nessa exposição de Davi, porque os salmos todos eles eram cânticos, eram músicas, eram coisas para ser cantadas nas reuniões, nos cultos dos israelitas, e Davi foi assim extremamente prolífico, ou coisa que escreveu muito, ele realmente compôs muita coisa para o culto. E é muito interessante, porque a impressão que me dá quando eu li esse texto, é de que o que ele está escrevendo aqui está, de alguma forma, talvez manifestando ou revelando quando eles estavam reunidos em alguma reunião do povo. E aí veja só o que acontece, né? Primeiro começa, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz... Parece muito estranho, né? Porque aí vem uma exortação. E o que eu pude pensar e refletir a respeito disso eu estou supondo que eles estavam numa reunião, cantando esse salmo, composto por Davi, exaltando e glorificando a Deus e dizendo muitas coisas daquilo que Deus é, essa percepção, e também quem somos nós diante de Deus, somos suas ovelhas, do seu pasto, Ele que nos sustenta, e eles estão nesse processo de glorificar a Deus. E a minha impressão é que o que está acontecendo, porque é que vem essa exortação, parece no meio disso, vem essa exortação, mais ou menos, talvez para dizer como o nosso ambiente aqui. No meio da exaltação, dos louvores, de reconhecimento quem Deus é, e dizer todas essas palavras absolutamente corretas sobre Deus, quem Ele é e tudo mais, nesse meio de louvor e adoração, Deus vai se revelar e vai dar a sua palavra, e se Ele fizer isso, escutem, é isso que Ele está dizendo, preste atenção, não endureçam o seu coração. Veja, qual é a questão aqui? Reunidos como nós estamos, nós podemos honrar, glorificar a Deus e dizer palavras baseadas nas Escrituras que nós temos, suficiente, mais do que suficiente para usarmos nossos louvores e adoração a Deus e proclamarmos essas coisas. Mas efetivamente nós podemos não saber e nem ter nenhuma pista do que é que Deus realmente está querendo falar conosco. Por isso, então, ele diz, né, parece que eles estão numa reunião e Davi está aí, eles estão louvando e glorificando a Deus, e parece que há uma interrupção, talvez um discernimento de Davi, tipo assim... Deus vai falar aqui, e se Ele falar, Ele diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá. Ele vai lá de novo e fazer comparações com o que aconteceu no passado. Quando nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras.
Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É disso que o autor dos Hebreus está falando. Ele está se referindo a esse salmo, dizendo isso. E para dizer para nós hoje de manhã, porque pode acontecer a mesma coisa. Né? Quando nós estamos louvando, adorando e utilizando palavras da Bíblia, nesse meio e nesse ambiente, Deus quer se manifestar e vai se manifestar e vai dar a sua palavra. Não fechem os ouvidos. Porque se vocês fizerem isso, eu jurei, Deus está dizendo, eu jurei na minha ira, não entro no meu descanso. Ora, o descanso prometido na palavra de Deus, ele tem alguns sentidos. Primeiro que, eu vou dizer que, eu acabei de falar aqui, se você na hora de dormir está agitado, ou durante o dia você está agitado, e você lança essa agitação, o motivo dessa agitação, sobre Deus, sobre Jesus, e ele diz, deixa comigo que eu tomo conta disso, eu cuido de vocês. Então, esse descanso espiritual produz descanso físico. Então, esse descanso que ele está falando aqui, de lançar sobre ele as nossas ansiedades e tudo mais, ele está dizendo que isso traz dois resultados, paz e prosperidade espiritual. E eu vou enfatizar aí, prosperidade espiritual. Para ninguém me acusar de estar falando de prosperidade aqui no sentido tão usual no meio evangélico. Porque quando nós estamos em paz conosco, com Deus, a nossa vida espiritual é próspera. Em descanso de alma, nós ouvimos a voz de Deus. E é isso que nós somos exortados. E aí, o quarto ponto aqui sobre essa questão aqui do texto é o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, e aqui ele está falando de diligência. Veja, não é esforçar-se para a salvação. Salvação sempre gratuita, um ato de Deus na nossa vida, nos salvando dos nossos pecados. Então não é disso que ele está falando. O que ele está falando é, olha, você mesmo, ou nós como povo de Deus, devemos com propósito entregar as coisas a Deus e, se for necessário, fazer esforço disso, porque você fala assim, bem, eu entrego nas mãos de Deus as minhas preocupações, daqui 5 minutos você está preocupado de novo, então você entrega de novo essa preocupação, daqui 10 minutos você está de novo, você entrega de novo, e você vai fazendo isso como um exercício espiritual, até que o descanso venha efetivamente sobre você, sobre o seu interior. Por isso que ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí, então, finalmente, nós temos para nós, o versículo 12, o versículo 13, nesse contexto, essa palavra do versículo 12 e 13, ela é aplicada exatamente dentro desse contexto, dentro desse assunto, conquanto esse versículo pode ser usado de muitas maneiras. Mas aqui, quando ele diz, na sequência, encerrando esse bloco de exortações, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes ou 2 fios. A ideia aqui de espada de 2 gumes, não é só o poder dessa espada que corta dos 2 lados. É que quando a gente lança a mão dessa espada, a palavra de Deus, para usá-la,
ela corta quem está usando e corta os outros também. É esse o sentido. O que significa dizer que toda vez que nós ensinamos, pregamos ou falamos com alguém, nós estamos falando para nós mesmos também. E talvez principalmente, na maioria das vezes. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto, e aqui é muito interessante, de dividir alma e espírito. Então aqui está falando da nossa parte imaterial. Alma e espírito não tem matéria, que é o nosso verdadeiro eu. Juntas e medulas, está falando de corpo, ou seja, a ação da palavra de Deus. Então, discernir alma e espírito é discernir como está o nosso interior, o verdadeiro eu. Então, a palavra de Deus, ela penetra dentro do nosso ser e divide, não é para deixar dividido, mas é para discernir como é que está lá dentro. E esse discernimento, veja, irmãos, se nós aprendermos a entregar e a descansar em Deus, isso também trará saúde física para nós. Juntas e medulas é do corpo e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. Oração que nós precisamos fazer. Vê se há em mim algum caminho mau. Não é que Deus precisa ver se há algum caminho mau em mim, é eu que preciso saber se tem algum caminho mau. Pensamentos, propósitos do coração, aquilo que está no nosso mais interior que nós não revelamos. Palavras que nós dizemos com outras intenções, baseado em outros pensamentos. E ele conclui, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E aí eu vou dizer o seguinte, irmãos, se você na sua devoção se permite, de fato, estar diante de Deus desnudado, Ele pode te mostrar o que Ele quiser sobre você e isso ficará no secreto. Agora, se nós não permitirmos, veja só, eu vou dizer assim que praticamente nenhum de nós que está aqui hoje de manhã, eu suponho pelo menos, né, que nenhum de nós que está aqui hoje de manhã ora na sua devoção como ora aqui na igreja, em público. Porque na devoção pessoal é para você se expor mesmo. E que se você fizer isso aqui, talvez não vai ser nada saudável para ninguém. Mas, se a gente permite que na nossa devoção pessoal, o nosso íntimo seja exposto pela palavra e pelo Espírito de Deus que está em nós, e então nós nos deixamos corrigir, isso não precisa vir em público e fica no secreto. Mas se nós levarmos uma vida dupla, nesse sentido, um dia isso vai aparecer. Vai vir à tona e será vergonhoso. Por isso que ele diz aqui, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a devoção também é uma prestação de contas. E se nós regularmente prestarmos contas diante daquele que tem o poder e o direito de pedir contas de nós,
E se Ele fizer isso no nosso tempo devocional, a gente prestou contas. Então aquela conta está prestada, não virá no futuro. E isso também é entrar no descanso, porque é o descanso do bom relacionamento com Ele, Deus, aquele a quem nós temos que prestar contas. Então a palavra de Deus, e é isso que ele está trazendo aqui, na exortação, fala assim, olha, ela é reveladora, e nós não deveríamos temer isso. De que o nosso interior, pela palavra, pela aplicação do Espírito Santo, da palavra em nós, não deveria causar em nós temor no sentido de ter medo de nos aproximarmos dela. E em 1 Pedro, e terminando, a promessa do descanso também nós encontramos em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a promessa de descanso. Lance sobre ele e creia definitivamente que ele cuida. Ele cuida disso. Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas coisas. E isso aqui, eu não sei se temos psicólogos aqui hoje de manhã ou o que seja, mas eu diria que se nós crentes praticássemos essa entrega de ansiedade da forma como está dito aqui, nós daríamos menos trabalho para os psicólogos. Porque você entrega a ansiedade corrói por dentro. E dele está dizendo assim, lance sobre mim. Lance sobre ele. Jesus disse, tragam suas cargas para mim, e eu alivio. E isso é saúde para a alma e para o corpo. Mas nenhuma crítica ao trabalho dos psicólogos, de forma nenhuma. Mas também aliviaria os pastores, né? Pois é. Então, o resultado dessa exortação para nós hoje de manhã, irmãos, é que, tirando e não considerando hoje de manhã que esse descanso diz respeito ao céu, mas diz também com respeito ao céu, mas lá as circunstâncias serão totalmente diferentes e totalmente favoráveis para nós, porque o descanso do céu, como eu disse, é o descanso que nós não vamos nos cansar, mas também não é amarrar a rede debaixo da árvore da vida e ficar lá toda a eternidade comendo daquele fruto. Vai ter atividade, mas nós não vamos nos cansar. Aqui nesse tempo, o descanso que nós precisamos é o descanso diário de entrega e pela fé crer que isso funciona. Porque se nós não praticarmos, isso é incredulidade que gera desobediência, que pode gerar idolatria. Aí nós colocamos a nossa fé em outra coisa. E essa é o ensino, a exortação para a gente hoje de manhã. Nós vamos orar, logo em seguida o Malek virá para dar o informe, prestação de contas, né? Falando de prestação de contas, né? Prestação de contas das finanças da igreja e tudo mais, e nos trazer esses desafios. Senhor, nós precisamos aprender sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre aquilo que deve ser uma prática nas nossas vidas. E nós reconhecemos que todas as vezes que nós andamos ansiosos por muitas coisas, muitas vezes por causa disso nós também pecamos. E muitas vezes a própria ansiedade não lançada sobre o Senhor se torna um impedimento de ouvir a Tua voz. E a Tua palavra nos exorta hoje de manhã que nós não devemos endurecer nossos corações, tapar os nossos ouvidos diante da Tua palavra.
seja aqui, seja no nosso convívio individual, seja em família, onde nós estivermos, sempre que estivermos expostos à Tua palavra, que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação seja razão de endurecimento ou de ouvidos tapados, como por dizer que isso não funciona no meu caso. Nos ajuda, Pai, a cada dia. E nos ajuda a caminhar e permitir que a Tua palavra penetre e faça isso que a Tua palavra nos disse hoje de manhã. Que realmente desnude nossos pensamentos, intenções do coração e nos leve, como essa palavra diz, a prestarmos contas diante do Senhor, que é nosso Pai amoroso. Então nós oramos assim e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.